Crianças são, por natureza, vistas como inocentes e puras. A ideia de que poderiam cometer atos malignos ou crimes parece quase impossível de se imaginar. No entanto, a realidade é mais chocante do que pensamos. Houve diversos casos de jovens que cometeram crimes tão terríveis que foram julgados e condenados como adultos. Essas crianças de coração frio, cujos crimes causaram calafrios até nos mais corajosos, não conseguiram esconder suas emoções quando receberam suas duras sentenças. Algumas choraram, outras demonstraram ainda mais desdém, ofendendo juízes e jurados com seu comportamento presunçoso. Mas no final, todos pagaram pelo que fizeram. Agora vamos conhecer as 20 crianças mais perigosas e como reagiram ao ser condenadas a passar o resto de suas vidas na prisão. Começamos com Alex e Derek King. O caso de Alex e Derek King, dois irmãos que assassinaram seu próprio pai, Terry King, em novembro de 2001, é um dos mais perturbadores e complexos da história recente de crimes familiares. Apesar da aparência calma e bem comportada dos meninos no tribunal, ninguém imaginaria que eles seriam capazes de cometer um crime tão hediondo. Alex, de 12 anos, e Derek, de 13, usaram um bastão de beisebol de alumínio para espancar o pai até a morte e, em seguida, incendiaram a casa da família, em St. Florida, como parte de um plano para escapar de um abuso físico e psicológico contínuo. A justificativa dos meninos foi que estavam tentando pôr fim ao sofrimento causado por seu pai, que, segundo eles, os maltratava fisicamente e psicologicamente. Ambos relataram episódios de abusos, como o pai os olhar fixamente e aplicar punições severas, incluindo palmadas. A situação se complicou ainda mais com a participação de um amigo da família, Ricky Chaves, que escondeu os irmãos após o crime, sendo posteriormente acusado de ser cúmplice, mas acabou sendo absolvido. Durante o julgamento, Alex e Derek mantiveram a postura de frieza, sem expressões no rosto e com a cabeça baixa. Esse comportamento de calma e distanciamento emocional no tribunal fez com que muitos questionassem até que ponto os meninos estavam realmente cientes da gravidade de suas ações, ou se a violência que sofreram havia de alguma forma desensibilizado suas respostas emocionais. Derek foi sentenciado a 8 anos de prisão, enquanto Alex recebeu uma sentença de 7 anos. No entanto, Alex foi libertado após cumprir 6 anos, enquanto Derek foi liberado em 2009, aos 20 anos. O caso gerou uma grande divisão de opiniões. Alguns defendem que os irmãos foram vítimas de um sistema familiar abusivo e que sua ação foi uma reação desesperada, enquanto outros argumentam que o crime não pode ser justificado, independentemente das circunstâncias. O fato de Alex ter sido liberado após cumprir uma sentença relativamente curta, somado ao comportamento impassível no tribunal, levanta questões sobre a responsabilidade moral e legal de jovens em situações extremas de abuso. O caso continua a ser um exemplo complexo sobre como o trauma familiar pode influenciar decisões de vida ou morte, e sobre as consequências da ação de jovens que tomam decisões irreversíveis sob pressão. Outro caso chocante foi o de James Fairweather. Um jovem britânico de apenas 15 anos se tornou um dos criminosos mais notórios por sua frieza e por seu desejo de se tornar um assassino em série famoso. Em 2014, ele cometeu 2 assassinatos brutais que chocaram a comunidade. O primeiro crime ocorreu em março de 2014, quando James atacou brutalmente Atfi, um homem com lesão cerebral em Colchester, Essex. 3 meses depois, ele repetiu a violência, desta vez matando Nahed Al-Mania, um estudante saudita de 31 anos da Universidade de Essex. James foi capturado enquanto planejava um terceiro ataque em 2015 e, ao ser interrogado, confessou ambos os assassinatos. Ele foi julgado e se declarou culpado, mas o que mais chocou foi sua total falta de arrependimento. Durante o julgamento, James descreveu friamente como cometeu os crimes, sem demonstrar qualquer emoção ou remorso. Sua história de vida também revela elementos de sofrimento pessoal. James foi uma vítima de bullying durante seus anos de formação e enfrentava dificuldades acadêmicas devido à dislexia e ao autismo. Esses fatores, no entanto, não pareceram justificar seus atos, mas foram usados como parte de sua defesa ao tentar apelar pela redução de sua sentença, argumentando sua idade e suas condições mentais. Contudo, a corte rejeitou seu apelo, e ele foi condenado a 27 anos de prisão. O caso de James Fairweather é perturbador não apenas pela brutalidade dos crimes, mas também pela total ausência de empatia ou arrependimento demonstrada por ele. Ele se tornou um exemplo de como traumas passados e condições psicológicas podem influenciar a vida de uma pessoa,
mas também destaca as difíceis questões legais sobre a responsabilidade criminal de adolescentes, especialmente aqueles que cometem crimes de tal gravidade. Assim como os outros casos de jovens envolvidos em crimes graves, a próxima história é mais um exemplo de como a adolescência pode ser marcada por escolhas terríveis, sem plena consciência das consequências. Conrad Schaefer. Conrad Schaefer, com apenas 15 anos, se tornou o responsável por um terror em Ula County, envolvendo seus amigos em uma série de incidentes brutais. Ele foi o autor de 2 tiroteios aleatórios que resultaram na morte de 2 inocentes, deixando suas famílias devastadas pela tragédia. O juiz, diante da gravidade dos crimes cometidos, impôs a ele 2 sentenças de prisão perpétua, a serem cumpridas consecutivamente, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, Conrad teve um momento de reflexão, permanecendo em silêncio enquanto ouvia os emocionantes depoimentos das famílias das vítimas, David Guerreiro e Rupi Narim, ambos estudantes, cujas vidas foram brutalmente interrompidas. A dor das famílias era palpável, e por longos minutos ele se manteve cabisbaixo, imerso em arrependimento, sem se mover de sua cadeira. Quando finalmente se levantou para pedir desculpas, sua voz tremia, cheia de remorso, mas alguns questionaram a sinceridade de suas palavras. O promotor de justiça, ao ouvir suas desculpas, não hesitou em acusá-lo de ser um sociopata, argumentando que suas ações indicavam um completo desrespeito pela vida humana. Ele insistiu que, para garantir a segurança da comunidade, Conrad deveria passar o resto de sua vida na prisão, sem qualquer chance de reintegração. Apesar de sua condenação severa, por ser menor de idade na época dos crimes, existe uma possibilidade de revisão de sua sentença daqui a 25 anos, conforme a legislação que assegura a reavaliação de penas para jovens infratores. Esse fator cria uma expectativa incerta sobre o futuro de Conrad, levantando a questão sobre a real possibilidade de sua reintegração à sociedade após um longo período de reflexão e cumprimento da pena. O próximo caso é outro exemplo perturbador de um crime cometido por um jovem, que reflete as complexas questões sobre a responsabilidade juvenil e a reabilitação. Eric Smith. O caso de Eric Smith, um jovem que cometeu um ato brutal e chocante aos 13 anos, exemplifica o debate complexo sobre responsabilidade juvenil e a possibilidade de reabilitação. Em 1993, em Steuben County, Nova York, Eric atraiu Derek Ruby, um menino de apenas 4 anos, para uma área isolada, onde cometeu um crime horrível. Ele sufocou, estrangulou e golpeou o menino com pedras até a morte. O motivo por trás desse ato tão cruel não era claro à primeira vista, mas com o tempo, tornou-se evidente que Eric estava lidando com questões emocionais profundas, exacerbadas pelo bullying que sofria na escola e por dificuldades pessoais. A brutalidade do crime chocou a comunidade e o país, resultando em uma condenação à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. A pena, contudo, não passou despercebida, gerando um intenso debate sobre a justiça de punir um adolescente com tamanha severidade. Afinal, aos 13 anos, ele ainda estava em plena fase de desenvolvimento e sua mente estava longe de ser totalmente formada, o que levou a sociedade a questionar: até que ponto um jovem deve ser considerado responsável por seus atos? E qual o papel do sistema judicial quando se trata de dar a esses jovens a chance de se reabilitar? O tempo passou, e após cumprir 21 anos de prisão, Eric Smith começou a buscar sua liberdade, alegando ter se reabilitado. Em 2014, depois de um processo longo e rigoroso de reavaliação, sua liberdade condicional foi concedida, marcando um momento significativo em sua trajetória. Sua libertação não apenas reacendeu o debate sobre a punição de menores, mas também trouxe à tona a questão da reabilitação em casos de crimes tão graves. Eric, agora mais maduro, passou a representar uma reflexão sobre o potencial de mudança dos jovens, mesmo após atos de extrema violência. O caso de Eric Smith força a sociedade a refletir. Seria justo responsabilizar um adolescente de maneira irreversível, considerando o estágio do desenvolvimento de seu cérebro e as influências externas que ele pode ter sofrido? A questão central é se, ao condenar um jovem a uma pena sem fim, estamos realmente oferecendo a chance de transformação, ou estamos apenas perpetuando um ciclo de violência e injustiça? E você? O que pensa sobre o caso de Eric Smith? A reabilitação de jovens é uma possibilidade real ou apenas uma tentativa de desculpabilizar atos cruéis? Outro caso perturbador é o de Carly Madison Gregg. O caso de Carly Madison Gregg
é sem dúvida um dos mais perturbadores, não apenas pela brutalidade do crime em si, mas também pelas atitudes frias e manipuladoras da jovem após cometer o homicídio. Carly assassinou sua mãe, Julie Gregg, de maneira chocante, mas o que torna o caso ainda mais inquietante é o fato de que, após o ato de violência, ela usou o celular da mãe para planejar e tentar esconder suas ações. Com uma frieza impressionante, Carly pegou o telefone da vítima e, em um claro esforço para encobrir o crime, fez chamadas que pareciam ter o objetivo de desviar a atenção das autoridades. O comportamento de Carly não parou por aí. As câmeras de segurança da casa mostraram a jovem tentando convencer seu padrasto a ir até o local, uma tentativa clara de atraí-lo para o cenário do crime, como se fosse uma armadilha cuidadosamente planejada. O fato de ela saber que estava sendo filmada e ainda assim tentar manipular a situação deixou claro que, em sua mente, ela estava buscando controlar o enredo daquela história de uma forma assustadora. Em vez de demonstrar arrependimento ou uma reação natural diante de um crime tão grave, Carly se mostrou disposta a enganar todos ao seu redor, incluindo aqueles mais próximos. Esse comportamento, cheio de manipulação e premeditação, fez com que o caso ganhasse uma gravidade ainda maior durante o julgamento. O simples fato de ela tentar atrair o padrasto para o local do crime não só indicava uma frieza incomum, como também levantava sérias questões sobre sua capacidade de entender as consequências de seus atos. O comportamento de Carly, portanto, foi um dos fatores que mais pesou em sua condenação, pois mostrou que o crime não foi um ato impulsivo, mas sim uma ação planejada com a intenção de enganar e encobrir. Esse aspecto de sua personalidade manipuladora e fria gerou uma reflexão sobre até que ponto ela estava consciente da gravidade de seus atos. Ao tentar desviar as investigações e enganar as pessoas ao seu redor, Carly demonstrou um nível de controle sobre a situação que dificultou ainda mais a compreensão de seu estado mental no momento do crime. A manipulação, no entanto, foi um fator crucial que contribuiu para o aumento da sua pena, e a sociedade, que acompanhava o caso, não deixou de questionar como alguém poderia ser capaz de planejar um crime tão horrível e ainda tentar mascará-lo com tanta frieza. Esse caso levanta uma pergunta importante. Seria Carly responsável por seus atos de forma plena, ou há algo mais profundo por trás de sua motivação e ações? O julgamento de Carly Madison Gregg reflete as questões complexas sobre a psicologia de jovens envolvidos em crimes tão graves e deixa um impacto duradouro sobre a percepção pública de sua culpabilidade. E você? O que pensa sobre esse caso? O comportamento manipulador de Carly mudou sua percepção sobre a responsabilidade juvenil em crimes graves? Deixe seu comentário abaixo. Entretanto, seu caso não se compara a Alyssa Bustamante. O caso de Alyssa Bustamante é uma das histórias mais perturbadoras de uma jovem envolvida em um crime brutal. Em 2009, aos 15 anos, Alyssa assassinou uma menina de 9 anos chamada Elizabeth Olten, em uma cidade no Missouri, Estados Unidos. O crime foi premeditado e motivado por uma combinação de fatores psicológicos complexos, incluindo o desejo de experimentar o que seria tirar a vida de outra pessoa. Alyssa, que já havia mostrado sinais de problemas emocionais e comportamento problemático, se aproximou de Elizabeth sob a falsa aparência de amizade. Ela havia, de fato, planejado a morte de Elizabeth por semanas. No dia do assassinato, Alyssa levou a vítima para um terreno isolado, onde a atacou com uma faca, esfaqueando-a várias vezes. Após o crime, ela enterrou o corpo da menina em uma cova rasa e, inicialmente, tentou esconder sua participação no homicídio. A gravidade do caso foi aumentada por um fato chocante. Alyssa, durante o período de investigação, estava trocando mensagens com sua amiga pela internet, descrevendo com frieza os detalhes do crime. Ela relatou em mensagens de texto e em conversas com amigos como se sentia excitada pela ideia de matar, revelando um nível de desensibilização e distanciamento emocional em relação ao ato de violência. Além disso, durante o julgamento, ficou claro que Alyssa tinha um histórico de comportamento perturbador, incluindo episódios de automutilação e pensamentos suicidas. Seu transtorno emocional e psicológico, somado ao seu isolamento e sentimento de raiva, parece ter sido um fator importante na sua decisão de cometer o crime. Ela admitiu, durante o processo, que matou Elizabeth porque queria sentir o que era matar alguém e porque não podia resistir à vontade. Alyssa foi condenada à prisão perpétua, embora tenha sido elegível para a liberdade condicional após 35 anos. Sua história levantou questões sobre os efeitos de problemas psicológicos em jovens,
o impacto das redes sociais na desensibilização emocional e as complexas questões legais e sociais envolvendo adolescentes e crimes violentos. A falta de remorso de Alyssa e sua descrição fria do crime colocaram em evidência os limites da responsabilidade juvenil em casos tão graves. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Antônio Barbeau. Antônio tinha apenas 14 anos quando foi condenado a 36 anos de prisão pelo assassinato brutal de sua avó de 78 anos, Barbara Olson, em um ataque extremamente violento. O crime ocorreu em 2013, quando Antônio e seu amigo Nathan, ambos jovens com um histórico de problemas, foram até a casa de Bárbara com a intenção de roubar dinheiro. No entanto, o que parecia ser um simples assalto se transformou em uma violência indescritível. Antônio usou um machado e um martelo para atacar sua própria avó. A brutalidade do crime chocou a comunidade, pois não se tratava apenas de uma vítima idosa, mas de uma mulher próxima à família. Bárbara havia, em um gesto de bondade, convidado os dois meninos para sua casa, sem saber que isso resultaria em sua morte. Durante o julgamento, Antônio teve a oportunidade de expressar seu arrependimento, mas não conseguiu concluir sua declaração devido à intensidade emocional do momento. Ele foi tomado pelo peso de sua punição e acabou se emocionando, o que levou seu advogado a ler a declaração em seu lugar, também visivelmente tocado. O juiz Timothy Von Akron, ao sentenciar Antônio a 36 anos de prisão, declarou que essa era apenas a punição mínima possível para o que ele havia feito. Ele também afirmou que, em seus 24 anos de carreira, nunca havia presenciado um crime tão horrendo, destacando a gravidade da situação. O caso de Antônio Barbeau se tornou um triste exemplo dos desfechos dramáticos e violentos que podem surgir quando jovens se veem envolvidos em atos de brutalidade. Entretanto, seu caso não se compara a Nehemia Griego. Nehemia, com apenas 15 anos, cometeu um dos crimes mais chocantes e devastadores. Ele tirou a vida de todos os membros de sua família, incluindo seus pais e 3 irmãos mais novos. O ataque, que ocorreu em outubro de 2015, foi cometido com brutalidade, utilizando 2 armas diferentes. Ao ser preso, Nehemia confessou seu crime e declarou que agiu motivado por um profundo sentimento de raiva, especialmente contra sua mãe. Inicialmente, devido à sua idade, Nehemia foi considerado menor de idade, e um juiz da família propôs uma sentença mais branda. No entanto, a acusação recorreu dessa decisão, e em 2019 o julgamento foi alterado, resultando em uma sentença como adulto. Nehemia, que inicialmente poderia enfrentar até 120 anos de prisão devido ao número de vítimas, foi sentenciado a 3 penas de prisão perpétua, com o crédito de tempo já cumprido na prisão. Ele só teria a possibilidade de pedir liberdade condicional após cumprir 30 anos de sua sentença. Durante o julgamento, Nehemia se manteve calmo enquanto a sentença era lida. Ele se desculpou com sua família durante sua fala no tribunal, mostrando-se emocional e com uma voz suave. A frieza e brutalidade do crime chocaram todos que estavam presentes, e a natureza dos eventos levanta questões sobre as circunstâncias e influências que podem ter levado um jovem a cometer um ato tão irreversível. Outro caso chocante foi o de Lionel Tate. Lionel Tate é possivelmente o cidadão americano mais jovem a ser condenado à prisão perpétua por seus crimes. Ele tinha apenas 14 anos quando foi condenado em 2001 pela morte de Tiffany Unich, uma menina de 6 anos, em Broward County, Flórida. No dia do crime, a mãe de Lionel, Kathleen, estava cuidando de Tiffany e seu filho, quando decidiu deixá-los sozinhos para tirar uma soneca. O advogado de Lionel argumentou que ele estava apenas brincando com a menina e que o acidente ocorreu enquanto ele tentava mostrar a ela movimentos de luta livre. No entanto, os golpes que ele aplicou causaram ferimentos fatais em Tiffany, incluindo uma laceração no fígado, fraturas nos ossos e inchaço no cérebro. A defesa afirmou que Lionel não tinha a intenção de machucar Tiffany, mas a acusação afirmou que a gravidade das lesões indicava um ato muito mais violento e cruel, semelhante aos danos que uma pessoa sofreria se caísse de um prédio de 3 andares. O juiz Joel T. Lazarus, ao condená-lo à prisão perpétua, afirmou que os atos de Lionel não foram de uma criança brincando, mas de alguém que agiu de forma fria e cruel. Embora Lionel tenha permanecido em silêncio e sem expressão durante a sentença, em 2004,
Uma corte de apelações estadual derrubou sua condenação, alegando que a avaliação de sua competência mental não havia sido realizada. Após isso, Lionel foi liberado, após cumprir 1 ano de prisão domiciliar, e foi colocado em liberdade condicional por 10 anos. A decisão gerou controvérsias sobre sua responsabilidade e a justiça do sistema penal para adolescentes. Entretanto, seu caso não se compara a T.J. Lane. Thomas, ou T.J. Lane, um jovem de 17 anos, foi um dos protagonistas de uma tragédia que abalou o país. Ex-estudante da Chardon High School, ele se tornou conhecido de forma macabra no dia 27 de fevereiro, quando em um ato de brutalidade tirou a vida de 3 colegas e deixou outros 3 gravemente feridos. Os testemunhos das testemunhas revelam que Lane tinha desentendimentos pessoais com uma das vítimas, algo que parecia alimentar ainda mais sua raiva. Curiosamente, os 2 compartilhavam o mesmo trajeto escolar, indo para a escola no mesmo ônibus, o que, para muitos, adiciona uma camada perturbadora à história. Armado com uma pistola calibre .22, Lane entrou no campus e, em um ato impiedoso, disparou contra os estudantes. 2 dos feridos precisaram ser hospitalizados, e um deles, infelizmente, ficou com sequelas irreversíveis, que o deixaram permanentemente paralisado. A magnitude da tragédia foi tamanha que o caso rapidamente chamou a atenção das autoridades, e Lane foi acusado de 6 crimes. Contudo, devido à sua idade, ele foi inicialmente tratado como menor de idade, enquanto se decidia se ele deveria ser julgado como um adulto. Durante o julgamento, a frieza de Lane ficou evidente. Não demonstrando qualquer arrependimento ou remorso pelas vidas que havia tirado, ele chegou à corte usando uma camisa social azul. Mas o que ninguém esperava foi o que ele fez logo após se sentar. Desabotoou sua camisa e revelou uma t-shirt branca, com a palavra Killer, escrita de forma chocante. Uma escolha de roupa que deixou ainda mais claro o desprezo de Lane pelas vítimas e pela dor que causou. Quando teve a oportunidade de se pronunciar no tribunal, ele não fez nada além de agravar ainda mais a situação. Seus comentários foram repletos de desprezo e hostilidade para com as famílias das vítimas. Em um dos momentos mais aterrorizantes do julgamento, Lane chegou a rir enquanto a mãe de uma das vítimas dava seu depoimento, mostrando total indiferença à dor que causou. Com isso, ele selou seu destino. Lane se declarou culpado de todos os crimes e foi condenado a 3 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Este caso continua a ser um dos mais chocantes exemplos de como a raiva e o desprezo podem levar a tragédias inimagináveis. Lane não apenas destruiu vidas naquele fatídico dia, mas também se tornou um símbolo do que acontece quando o desprezo pela vida humana ultrapassa todos os limites. O que você pensa sobre essa história? É possível entender as razões por trás de um ato tão brutal? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais casos como este. Dylan Shoemaker. Dylan Shoemaker, um jovem de Springfield, foi condenado por um crime terrível que abalou toda a comunidade. Em 2013, com apenas 17 anos, ele estava cuidando de Austin Smith, o filho de 23 meses de sua namorada, e de seu irmão bebê, enquanto a mulher trabalhava. O que parecia ser uma responsabilidade comum de um adolescente, tornou-se um pesadelo. De acordo com a acusação, para silenciar o choro incessante de Austin, Dylan usou um travesseiro para abafar o som. Mas, quando o menino continuou chorando, ele o agrediu de maneira brutal. A crueldade do ato foi tamanha que deixou a todos em choque. Durante o julgamento, diversas testemunhas, 13 no total, caracterizaram Dylan como alguém frio, manipulador e sem remorso. A frieza do jovem em suas atitudes gerou ainda mais repulsa entre todos os envolvidos no caso. Mesmo com a sentença de 25 anos de prisão, Dylan se permitiu chorar no tribunal, tentando demonstrar arrependimento. Contudo, suas lágrimas não foram suficientes para convencer nem o juiz, nem as pessoas presentes no julgamento. Muitos acreditaram que ele estava apenas tentando manipular a situação para conseguir um tratamento mais brando, uma tentativa de conquistar um perdão que parecia improvável. O que realmente chocou a todos foi a falta de compaixão que ele demonstrou pelo menino indefeso. Nenhum sinal de empatia ou remorso foi evidenciado no tribunal, deixando claro que suas lágrimas não eram sinceras. A comunidade e o tribunal concordaram que a sentença de 25 anos foi, sem dúvida, a punição que ele merecia. A vida de Austin, interrompida de maneira tão brutal, jamais será restaurada,
mas a justiça, já ao menos, foi feita. O caso de Dylan Shoemaker é um lembrete do quão devastador pode ser o desprezo pela vida e da importância de responsabilizar aqueles que cometem tais atrocidades. O que você pensa sobre esse caso? Será que ele realmente se arrependeu? Ou as lágrimas foram apenas uma tentativa de manipulação? Deixe seu comentário abaixo. Outro caso chocante foi o de Roxana Sikorsky. Roxana Sikorsky, uma adolescente de Plymouth Township, ficou famosa por seu envolvimento em um crime chocante. Em 2014, quando tinha apenas 15 anos, ela se declarou culpada por conspirar com seu namorado mais velho, Michael Rivera, para tirar a vida de seus pais adotivos e de seu irmão mais novo. O caso ganhou grande repercussão, principalmente porque, devido à gravidade do crime, ela foi acusada como adulta pelos promotores. Apesar disso, seus pais a defenderam, alegando que ela sofria de uma doença mental e estava sob a influência de Rivera, que na época tinha 23 anos. Antes do crime, Roxana era uma adolescente considerada exemplar. No entanto, ao atingir a adolescência, seu comportamento começou a mudar de maneira drástica. Ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e transtorno de estresse pós-traumático, condições que afetaram suas ações. Durante esse período, foi prescrita medicação, mas nada parecia impedir a escalada de sua rebeldia. O ponto de virada na sua vida ocorreu quando ela conheceu Michael Rivera pela internet através do Facebook. A partir desse momento, o comportamento de Roxana piorou consideravelmente. Ela começou a sair escondida com ele, até mesmo fugindo de casa para passar alguns dias na casa dele. O plano macabro de Roxana e Rivera foi desencadeado quando os pais dela registraram uma queixa de agressão contra o namorado de sua filha. Em 17 de outubro daquele ano, Rivera se posicionou fora da casa da família de Roxana e começou a enviar instruções por mensagem de texto para ela, guiando-a na execução do crime. No dia do ataque, Roxana agrediu seu irmão Lucas, de 12 anos, e tentou atacar sua irmã também. Porém, ao perceber que a situação estava saindo de controle, ela fugiu da casa. A jovem foi capturada mais tarde na casa de Rivera, onde confessou aos policiais que os dois tinham planos de se casar. Durante a sentença, Roxana estava visivelmente emocionada, chorando e pedindo desculpas à sua família por seus atos. Sua tristeza e arrependimento eram claros. Mas, apesar disso, o juiz manteve a sentença severa, impondo-lhe uma pena de até 20 anos de prisão. O caso de Roxana Sikorsky gerou muitas discussões sobre a influência de relações tóxicas, a responsabilidade juvenil e as implicações de doenças mentais em crimes graves. A questão central foi: até que ponto um adolescente em plena fase de desenvolvimento pode ser responsabilizado por suas ações, especialmente quando está sob o controle de uma figura manipuladora? A história de Roxana destaca como fatores como abuso emocional, transtornos mentais e influências externas podem levar um jovem a cometer atos impensáveis. E você, o que acha? Até que ponto a responsabilidade de um jovem deve ser levada em consideração em casos como esse? Deixe sua opinião nos comentários. Entretanto, seu caso não se compara a Mary Flora Bell. Mary Flora Bell é um nome que ficou marcado na história criminal, não apenas por ter cometido um crime horrível aos 10 anos, mas também por ser a mais jovem mulher a ser condenada por homicídio no Reino Unido. Em 1968, Mary, então com apenas 10 anos, tirou a vida de 2 meninos pequenos em uma área chamada Scotswood, nos arredores de Newcastle. Os crimes foram cometidos de forma fria e calculista. Em ambos os casos, Mary disse às vítimas que elas tinham dor de garganta e ofereceu uma massagem na área, antes de estrangulá-las até a morte. Durante o julgamento, Mary foi considerada responsável pelos homicídios, mas com uma condição importante. Ela foi julgada sob a alegação de responsabilidade diminuída, o que foi justificado por sua condição psicológica. Mary foi diagnosticada com transtorno de personalidade psicopática, o que influenciou a decisão do tribunal. Ela teve um cúmplice, uma adolescente de 13 anos chamada Norma Joyce, que foi acusada de ajudar em pelo menos um dos homicídios, mas acabou sendo absolvida de todas as acusações. O julgamento de Mary Bell durou 9 dias, e após longas deliberações, o veredito foi alcançado. Enquanto Norma comemorava sua absolvição com aplausos, Mary foi condenada. Ao ouvir a sentença, ela caiu em lágrimas. E sua mãe e avó, que estavam presentes no tribunal, também se mostraram profundamente afetadas. Mary foi sentenciada a ser detida a prazer de Sua Majestade,
o que na prática significava uma sentença indefinida. No entanto, após cumprir 12 anos de detenção, Mary foi libertada com apenas 23 anos. Sua identidade foi protegida por um pedido judicial, garantindo a ela o anonimato vitalício, assim como o de seus familiares. O caso de Mary Bell levanta uma série de questões perturbadoras sobre a responsabilidade de crianças em casos de crimes graves e a capacidade de reabilitação. Uma criança de 10 anos, com diagnóstico de psicopatia, pode ser considerada plenamente responsável por suas ações? Ou a sociedade deve oferecer uma oportunidade para reabilitação, especialmente quando fatores psicológicos podem ter influenciado o comportamento? O destino de Mary Bell e a questão da sua libertação prematura continuam sendo um tema de debate, refletindo as complexas questões sobre a punição de jovens e a justiça. Agora esse é um daqueles casos que parecem roteiro de filme, mas infelizmente é real. Sierra Housett, de apenas 16 anos, fez, com a ajuda do namorado Aaron Guerreiro, de 18, vai muito além disso. O que aconteceu naquela casa em Nevada foi um assassinato meticuloso, premeditado e cruel. E o mais assustador, foi cometido contra o próprio pai. Sierra e Aaron estavam juntos há apenas alguns meses, mas viviam um relacionamento intenso, quase obcecado. Queriam fugir para Los Angeles e começar uma vida nova. Mas os pais dos dois, percebendo o comportamento cada vez mais instável do casal, decidiram intervir. Proibiram qualquer contato entre eles. E foi aí que tudo desandou. O amor adolescente virou combustível para o ódio. E os dois passaram a arquitetar algo impensável: a morte do pai de Sierra, Daniel Housett. Na noite de 8 de abril de 2021, com frieza calculada, eles colocaram o plano em prática. Munidos com uma serra circular, lâminas extras, fluido de isqueiro, alvejante, luvas e até uma lona, o casal invadiu a casa de Daniel. O ataque foi brutal. Daniel foi esfaqueado mais de 70 vezes. Isso mesmo, 70 vezes. Na cabeça, pescoço e tronco. Em seguida, os jovens colocaram o corpo em um saco de dormir. Atearam fogo e tentaram apagar as evidências. Mas o estrago já estava feito. Quando os bombeiros chegaram, o corpo estava irreconhecível. Você pensa que parou por aí? Não. O que veio depois foi ainda mais perturbador. Horas após o crime, Sierra e Aaron gravaram um vídeo. Sim, um vídeo. Nele, Aaron aparece sorrindo e diz: "Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje é o terceiro dia após o assassinato." Enquanto isso, Sierra ri ao fundo. Nenhum sinal de arrependimento. Nenhuma lágrima. Apenas dois jovens zombando da morte de um pai, como se fosse parte de um desafio online. A tentativa de fuga foi curta. Dias depois, eles foram encontrados em Salt Lake City, Utah, e presos imediatamente. Em 2022, diante de provas incontestáveis, os dois se declararam culpados de assassinato, incêndio criminoso e roubo. A sentença foi dura: prisão perpétua, com no mínimo 22 anos antes de qualquer chance de liberdade. Durante o julgamento, Sierra permaneceu impassível. Não chorou, não pediu perdão, não mostrou qualquer sinal de arrependimento. Já Aaron, pelo menos, expressou um pedido de desculpas, embora fosse tarde demais. Continuamos com Heavenly Arroyo, um nome quase angelical, mas que acabou marcado por um dos crimes mais brutais e frios que a cidade de Fall River, em Massachusetts, já presenciou. O mais perturbador não foi só o assassinato em si, mas a total ausência de remorso. Tudo aconteceu em 6 de outubro de 2019. Heavenly, com apenas 15 anos, morava com o bisavô e a companheira dele, Ceana Vasquez Rodrigues, de 68 anos. A relação entre elas era instável, com constantes atritos dentro de casa. Mas naquele dia, um detalhe desencadeou algo terrível. O bisavô de Heavenly havia viajado para Nova York e, por conta de problemas mecânicos, não conseguiu retornar. Isso parece ter sido a gota d'água. Sozinha com Ceana e alimentando uma raiva crescente, Heavenly decidiu agir, e de forma impiedosa. Durante a madrugada, enquanto Ceana dormia, a adolescente pegou uma faca e a atacou com selvageria. Foram 70 facadas, um número que por si só revela o ódio e a intensidade da violência. O mais assustador? No quarto ao lado, o neto de Ceana jogava videogame, completamente alheio ao massacre que acontecia a poucos metros de distância. Após o crime, ao invés de pânico ou culpa, Heavenly agiu com frieza absoluta.
Tomou banho tranquilamente, trocou de roupa e tentou eliminar qualquer vestígio. Jogou as roupas ensanguentadas no lixo e, quando confrontada, inventou uma história inacreditável. Alegou que um homem de terno havia invadido a casa e matado Sienna. Mas as câmeras de segurança da Fall River Housing Authority não deixaram dúvidas. Elas registraram Arroyo descartando os próprios pertences e desmontaram toda sua farsa. A frieza continuou no tribunal. Quando apareceu diante do juiz, não havia lágrimas, não havia angústia. Apenas olhares vazios, um sorrisinho debochado e gestos despreocupados. Ela passou a mão pelos cabelos, encarou os presentes com indiferença e agiu como se tudo aquilo fosse apenas um detalhe da vida. O impacto foi imediato. O juiz, os advogados e principalmente os familiares da vítima ficaram horrorizados com sua completa falta de empatia. Em 2023, já com 18 anos, Arroyo se declarou culpada de homicídio de segundo grau. Mesmo com a gravidade do crime, recebeu a possibilidade de liberdade condicional. A juíza Renée Dupuy a condenou à prisão perpétua, mas com a chance de revisão após 19 anos. Sim, existe uma possibilidade, por mais remota que seja, de que Heavenly volte um dia à sociedade. Outro caso aterrorizante foi Irmãos Beaver, 2 jovens que transformaram a própria casa em um verdadeiro campo de extermínio. O que aconteceu naquela noite em Broken Arrow, Oklahoma, é tão brutal que muitos preferem nem comentar. Mas a verdade precisa ser dita. Em 22 de julho de 2015, Robert Beaver, de 18 anos, e seu irmão mais novo, Michael, de 16, colocaram em prática um plano que vinham preparando há meses. Obcecados por fama e desejando entrar para a história como assassinos em massa, os dois planejaram cada detalhe com frieza. Eles não queriam apenas matar. Eles queriam ser lembrados, virar verbete na Wikipédia, figurar ao lado de nomes como Charles Manson e outros criminosos infames. Durante semanas, os irmãos reuniram facas, desenvolveram estratégias e montaram um verdadeiro arsenal. O plano original era matar pelo menos 50 pessoas, mas antes de sair de casa para espalhar o terror, decidiram começar pela própria família. A violência começou de forma covarde. Michael chamou uma de suas irmãs com a desculpa de mostrar algo na internet. Quando ela entrou na sala, foi surpreendida por Robert, que a atacou brutalmente pelas costas. Ele cortou sua garganta e a esfaqueou diversas vezes. Milagrosamente ela sobreviveu, mas o horror estava apenas começando. A próxima vítima foi a mãe, April, que recebeu 48 facadas até ter sua vida ceifada. O pai, David, tentou reagir, lutou com todas as forças, mas acabou sendo golpeado com um objeto pesado e esfaqueado 28 vezes. Christopher, o irmãozinho de apenas 7 anos, foi morto com 6 facadas. Já Victoria, a irmã de 18 anos, foi esfaqueada 18 vezes enquanto tentava desesperadamente fugir. O massacre foi tão rápido e cruel que os vizinhos mal tiveram tempo de perceber o que estava acontecendo. Em meio àquela cena de horror, um único momento de esperança surgiu. Daniel, de apenas 12 anos, conseguiu se trancar em um dos quartos e, com sangue frio, ligou para o número de emergência. Enquanto a polícia rastreava a chamada, Michael tentou enganar o irmão fingindo ser uma das vítimas, pedindo que ele abrisse a porta. Quando Daniel abriu, foi esfaqueado 9 vezes. Mas mesmo gravemente ferido, sua ligação permitiu que a polícia chegasse a tempo. Os irmãos fugiram para uma floresta próxima, mas foram capturados poucas horas depois com a ajuda de cães farejadores e equipes táticas. Ao serem interrogados, ficou claro que aquilo não havia sido um surto, muito menos um ataque de raiva. Era um massacre calculado, alimentado por vaidade e desejo de reconhecimento. Robert foi condenado à prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Já Michael, por ser menor de idade, recebeu uma pena de prisão perpétua com possibilidade de revisão, mas as chances de que um dia ele volte à sociedade são mínimas. Este caso deixou não apenas uma cidade em estado de choque, mas também serviu como um alerta sombrio sobre até onde pode chegar a mente de jovens influenciados por ideias distorcidas de fama. Outro caso que abalou profundamente uma comunidade inteira e deixou cicatrizes que perduram até hoje foi o de Joshua Phillips, um adolescente comum, de rosto inocente, que guardava um segredo tão sombrio que até os policiais mais experientes ficaram sem palavras. O que parecia ser apenas mais um desaparecimento trágico se transformaria em um dos crimes mais chocantes da história de Jacksonville, na Flórida. Era o dia 3 de novembro de 1998. Maddie Clifton,
uma menina de apenas 8 anos, brincava alegremente perto de sua casa, como fazia em tantas outras tardes. O sol ainda estava alto quando sua mãe, ao notar que a filha não havia voltado, começou a procurá-la. O relógio avançava, e a ausência de qualquer sinal da criança rapidamente gerou pânico. A cidade se mobilizou. Equipes de busca formadas por vizinhos, voluntários e até adolescentes da região começaram a vasculhar cada canto do bairro. Entre os que se mostravam preocupados estava Joshua Phillips, de 14 anos. Um jovem que por fora parecia empenhado em encontrar Maddie, mas por dentro escondia algo terrível. Durante 7 dias inteiros, o paradeiro da menina continuou sendo um mistério. Até que, em 10 de novembro, algo extremamente perturbador foi descoberto dentro da própria casa de Joshua. Sua mãe, incomodada por uma mancha úmida e persistente no carpete do quarto do filho, resolveu investigar. Ao mover a cama dele, encontrou algo que ninguém jamais esperaria: o corpo sem vida de Maddie Clifton. Ela havia estado ali o tempo todo, no mesmo quarto onde Joshua dormiu tranquilamente noite após noite. Imediatamente a polícia foi acionada e Joshua foi detido. Diante dos investigadores, ele revelou o que havia acontecido. Segundo seu relato, tudo começou com o que ele chamou de um acidente. Ele e Maddie estavam brincando quando, durante uma partida de beisebol improvisada, a bola acertou o olho dela. Assustada e chorando, Maddie ameaçava contar ao pai de Joshua. Com medo de uma punição severa, já que o pai era conhecido por ser extremamente rígido, o garoto entrou em pânico. No impulso desesperado, usou o próprio bastão para tentar calar a menina. Mas quando percebeu que ela ainda estava viva, partiu para uma ação ainda mais cruel. Pegou uma faca e a esfaqueou repetidamente, na tentativa de encobrir de vez seu erro. Não satisfeito em cometer o crime, Joshua escondeu o corpo debaixo da cama e passou os dias seguintes agindo normalmente. Para mascarar o odor crescente da decomposição, chegou a usar purificadores de ar. Ele jantava com a família, ria com amigos e até participava das buscas. Ninguém desconfiava de que o monstro estava tão próximo e dormindo ao lado da própria vítima. Apesar da idade, o crime cometido por Joshua foi considerado tão brutal que ele foi julgado como adulto. O tribunal não aceitou nenhuma justificativa baseada em medo ou imaturidade emocional. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Com apenas 15 anos, se tornou um dos mais jovens detentos da Flórida a receber esse tipo de pena. Hoje, aos 40 anos, Joshua ainda cumpre sua pena na penitenciária de Cross City. Seu caso se transformou em símbolo de como o desespero, quando aliado à falta de controle emocional e ao medo doméstico, pode resultar em atos irreversíveis. O que era para ser apenas uma tarde comum, virou uma história trágica que jamais será esquecida. E se estes casos te chocaram, confira este vídeo sobre a criança mais temida na prisão. Obrigado por assistir, fique com Deus e nos vemos em breve.